Você já reparou como, em nossos dias, muitos falam de um Deus que não é o Deus da Bíblia? Um Deus que só ama, que nunca julga, que aceita tudo, que tolera o pecado, que não exige arrependimento. Um Deus feito sob medida para agradar o coração humano. Eles dizem: Deus é só amor. Ele te aceita como você é. Não precisa mudar. Dizem também: coloque o pé que Deus coloca ao chão. Ele nunca vai te contrariar. Esse é o falso Deus do nosso tempo. Um ídolo criado por homens, pregado em muitos púlpitos, propagado em músicas, livros e redes sociais. Mas, meu irmão, minha irmã, esse não é o Deus da Bíblia. Sim, Deus é amor. 1 João 4,8 declara isso claramente. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Mas a mesma Escritura que afirma que Deus é amor também afirma que Ele é santo, justo, juiz, fogo consumidor. Em Hebreus 12:29 lemos: porque o nosso Deus é um fogo consumidor. E aqui está a grande mentira do nosso tempo. Pregar apenas um pedaço do caráter de Deus, esconder os atributos que o mundo não gosta de ouvir e apresentar um evangelho mutilado, que conforta pecadores, mas não os transforma. Esse falso evangelho diz: Deus ama o pecador e o pecado. Mas o verdadeiro evangelho diz: Deus ama o pecador, mas odeia o pecado e exige arrependimento. O apóstolo Paulo já advertia em Romanos 1,18: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Perceba, não é apenas o amor de Deus que se manifesta, mas também a sua ira contra o pecado. Hoje, porém, muitos preferem silenciar sobre a ira de Deus, sobre o inferno, sobre o juízo. Pregam apenas o que agrada aos ouvidos. E Paulo já havia previsto isso em 2 Timóteo 4:3 e 4. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade voltando às fábulas. Vivemos exatamente esse tempo. Pregadores que vendem um Deus que só serve para abençoar, nunca para confrontar. Um Deus que sorri para o pecado, que passa a mão sobre a imundícia, que é cúmplice da carnalidade humana. Esse não é o Deus da Bíblia. Esse é um falso Deus, um ídolo criado para agradar multidões. O verdadeiro Deus é amor, sim, mas um amor santo. Um amor que corrige, um amor que disciplina, um amor que chama ao arrependimento. Hebreus 12:6 declara: porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se você serve a um Deus que nunca te confronta, que nunca te disciplina, que nunca te chama à santidade, você não está servindo ao Deus da Bíblia, mas a um ídolo feito pela religião moderna. Esse falso evangelho do Deus só amor destrói vidas. Sabe por quê? Porque ele ilude o homem a acreditar que não precisa mudar. Ele diz: continue vivendo em adultério, Deus entende. Continue na prática da mentira, Deus ama você assim mesmo. Continue escravo da pornografia, da bebida, do pecado. Afinal, Deus só quer que você seja feliz. Isso é mentira. Isso é engano. Isso é heresia. O verdadeiro Deus não aceita o pecado. Ele chama ao arrependimento. Ele ordena que deixemos as trevas e andemos na luz. Em Atos 17:30, lemos: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo o lugar que se arrependam. O evangelho falso diz: venha como está e continue como está. Mas o evangelho verdadeiro diz: venha como está, mas seja transformado pelo poder de Cristo. O falso evangelho diz: Deus aceita tudo. O verdadeiro evangelho diz: Deus perdoa tudo, mas exige mudança. O falso evangelho mascara o pecado, mas o verdadeiro evangelho revela o pecado para que haja arrependimento. O falso evangelho fala apenas de bênçãos terrenas, mas o verdadeiro evangelho fala de eternidade. O falso evangelho prepara pessoas para uma vida confortável aqui,
mas o verdadeiro evangelho prepara para a glória no céu. Meu irmão, minha irmã, precisamos entender. O mesmo Deus que é amor é também justiça. O mesmo Deus que perdoa é o que julga. O mesmo Deus que salva é o que condena. Jesus Cristo falou mais sobre o inferno do que sobre o céu. Por quê? Porque Ele é amor. E o verdadeiro amor adverte. O verdadeiro amor alerta sobre o perigo. O verdadeiro amor não deixa ninguém caminhar cegamente para a destruição. Em João 3,36 está escrito: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Olhe bem para esse versículo. Há dois caminhos: vida eterna ou ira eterna. Quem crê em Jesus é salvo, mas quem rejeita permanece debaixo da ira de Deus. Esse é o Evangelho completo: amor e juízo, graça e verdade, misericórdia e justiça. Não podemos separar aquilo que Deus uniu. Quem prega só o amor e esconde o juízo está pregando um evangelho mutilado, e evangelho mutilado não salva. O profeta Isaías já denunciava falsos pregadores em sua época. Em Isaías 30, 10 e 11, o povo dizia: não nos profetizeis o que é reto, dizei-nos coisas aprazíveis, profetizai-nos enganos. Desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, fazei que o Santo de Israel cesse de estar perante nós. É exatamente o que acontece hoje. As pessoas não querem ouvir sobre pecado, santidade, cruz, renúncia. Querem ouvir apenas o que massageia seu ego, e muitos pregadores têm oferecido isso. Mas a verdade é que o amor de Deus não anula sua justiça. O amor de Deus não elimina o inferno. O amor de Deus não ignora o pecado. Pelo contrário, foi por causa do seu amor e da sua justiça que Jesus precisou morrer na cruz. A cruz é a prova máxima de que Deus é amor e justiça ao mesmo tempo. Na cruz, Deus derramou sua ira sobre o pecado, punindo-o no corpo de Cristo. E na cruz, Deus derramou seu amor sobre nós, oferecendo perdão e vida eterna. Não existe amor verdadeiro sem juízo. Não existe graça sem arrependimento. Não existe salvação sem cruz. Por isso, meu irmão, minha irmã, não se deixe enganar por esse evangelho doce que só fala de vitória, bênção, felicidade e amor incondicional sem mudança. Isso é mentira do diabo. O verdadeiro evangelho é duro para a carne, mas é vida para o espírito. Deus não é só amor. Ele é santo, ele é justo, ele é juiz. E ele voltará para julgar vivos e mortos. Apocalipse 20:12 diz: e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Você está preparado para esse dia? Está vivendo para o falso Deus que aceita tudo, ou para o verdadeiro Deus que exige santidade? Está servindo ao evangelho do mundo, ou ao evangelho da cruz? A boa notícia é que ainda há tempo. Ainda hoje, o Senhor estende sua mão. Ainda hoje, Ele chama você ao arrependimento. Ainda hoje, Ele oferece perdão. Mas saiba, Ele não vai dividir sua glória com o pecado. Ele não vai abrir mão da sua justiça. Ele não vai anular o seu juízo. Você tem uma escolha diante de si: continuar servindo ao falso Deus do amor sem juízo, ou se render ao verdadeiro Deus da Bíblia, que é amor, mas também justiça, que é misericórdia, mas também juízo, que salva, mas também condena. Hoje, a mensagem é clara: arrependa-se, volte-se para Cristo, abandone o engano e viva o verdadeiro Evangelho. Porque um dia, o falso Deus desse mundo não poderá te salvar, mas o verdadeiro Cristo será o juiz de toda a terra. E, como está escrito em Atos 17:31, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Esse homem é Jesus. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo.
mas também é o leão que julgará com justiça. Ele é Salvador, mas também é juiz. Ele é amor, mas também é fogo consumidor. Portanto, não se engane. Não siga o falso evangelho. Não adore o falso Deus criado pelo homem. Entregue-se ao Deus verdadeiro, que é santo, justo e amoroso. Ele está te chamando hoje. Arrependa-se, renda-se e experimente o amor que salva e a graça que transforma. Gostou dessa mensagem? Então já deixa o like, comenta aqui embaixo, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa ouvir a verdade do Evangelho. Vamos juntos espalhar a palavra sem censura.